Olá, vamos a mais um vídeo do canal Realidade Intocável. E hoje nós vamos entrar no capítulo 11, Deus ou Ego, referente aos nossos estudos do livro de texto do SEM, o curso em Milagres. Nós vamos estudar hoje a introdução deste capítulo. Como de praxe, vamos fazer a leitura desta introdução com alguns comentários de nossa parte. Ou Deus é insano, ou o ego é insano. Se examinares a evidência dos dois lados de maneira justa, reconhecerás que isso tem que ser verdadeiro. Nem Deus, nem o ego propõem um sistema de pensamento parcial. Cada um é internamente consistente, mas ambos são diametralmente opostos em todos os aspectos, de forma que uma fidelidade parcial é impossível. Lembra-te também de que os seus resultados são tão diferentes quanto os seus fundamentos e que as suas naturezas fundamentalmente irreconciliáveis não podem ser reconciliadas por hesitações entre um e outro. Portanto, a tua decisão é sempre uma resposta para a questão: quem é meu pai? E serás fiel ao pai que escolheres. Então vamos fazer alguns comentários a respeito desse primeiro parágrafo. Começando desta forma, com essa pergunta: quem é seu pai? O ego ou Deus? Não é uma boa pergunta? Aqui ele diz o seguinte: não há como reconciliar esses dois tipos de sistemas de pensamentos. Ou você acredita piamente no ego e Deus não existe para você, ou você acredita em Deus e o ego não existe para você. Como nós temos como pai o ego, ou seja, o sistema de pensamentos que nós acreditamos, ele será aquilo que nós acreditamos. Em outras palavras, é aquilo que nós projetamos, que nós vemos, que esse mundo à nossa frente, em seu estado material e psicológico. Essa é a nossa projeção, através do ego ou da mente cooptada pelo sistema de pensamentos do ego. E eles são, como que ele diz aqui, diametralmente opostos em todos os aspectos, de forma que uma fidelidade parcial é impossível. Então, o sistema de pensamento de um e de outro sempre vai se auto-excluir entre si. Por isso que a gente diz aqui, o ego não existe para Deus, pois Deus não vê o ego.
E os resultados de nossos pensamentos ou daquilo que nós aderimos está em relação àquilo que nós acreditamos, que somos. Vamos continuar. No entanto, o que dirias tu a alguém que acreditasse que essa questão realmente envolve conflito? Se fizestes o ego, como poderia o ego ter feito a ti? O problema da autoridade ainda é a única fonte de conflito, porque o ego foi feito em função do desejo do Filho de Deus de ser pai de si mesmo. O ego, então, nada mais é do que um sistema delusório, no qual tu fizeste o teu próprio pai. Não cometas equívocos a respeito disso. Isso soa insano quando é afirmado com perfeita honestidade. Mas o ego nunca examina o que faz com perfeita honestidade. No entanto, essa é a sua premissa insana, cuidadosamente oculta na escura pedra angular do seu sistema de pensamento. Então, ou o ego que tu fizeste é teu pai, ou todo o seu sistema de pensamento ruirá. Aqui no início, ele começa, nesse parágrafo, ele começa com uma pergunta. No entanto, o que dirás tu a alguém se acreditasse que essa questão realmente envolve um conflito? Ou seja, entre Deus e o ego? Não é esse conflito que nós vivemos. O próprio ego em si já é um conflito. Toda a sua questão está baseada na ambiguidade, na falta de consistência. Por isso que ele é totalmente insano. É um sistema que quer se autocriar por si mesmo, por estar desconsiderando a própria fonte que o origina. E nessa condição isolada, separada daquilo que é real, ele se intitula como o próprio Deus de si mesmo. Mas vamos continuar. Tu fazes através da projeção, mas Deus cria através da extensão. Tu és a pedra angular da criação de Deus, pois o seu sistema de pensamentos é luz, o sistema de pensamentos de Deus. O do ego é só escuridão. Lembra-te dos raios que estão aí sem ser vistos. Quanto mais te aproximares do centro do sistema de pensamentos de Deus, tanto mais clara vem a ser a luz. Quanto mais perto chegas do fundamento do sistema de pensamentos do ego, mais obscuro vem a ser o caminho. Entretanto, mesmo a pequena centelha em tua mente é suficiente para iluminá-lo. Traze essa luz contigo sem medo e bravamente segura-a junto do fundamento do sistema do pensamento do ego. Tens que estar disposto a julgá-lo com perfeita honestidade. Abre a escura pedra angular do terror, na qual ele se baseia, e traze-a para fora, para a luz. Lá verás que ela se baseava na ausência de significado
e que tudo aquilo que te causava medo baseava-se no nada. Então, ele diz aqui no início desse parágrafo que tu fazes através da projeção. O ego utiliza, ou a mente cooptada pelo ego, utiliza da projeção para dar realidade a si e a tudo que está em volta de si. Já falamos isso aqui. É como se eu existisse aqui isolado, vendo tudo fora, externo a mim. Ou você aí, isolado, vendo tudo externo a si. Isso que a gente chama aqui de projeção. Mas é a projeção da mente em nós. E nós também somos projetados por ela, como se estivesse também separado de tudo. Essa é a condição a qual nós estamos submetidos. E isso que cria a nossa falsa identidade isolada e apartada da fonte que a originou. Pois nós sequer conhecemos e temos consciência dessa projeção. Ele diz que Deus cria através da extensão. E que nós somos essa pedra angular da criação de Deus. Pois o sistema de pensamento de Deus é luz. Como nós sempre dizemos aqui, as sombras não subsistem, há luz. E essa luz sempre nos acompanha, que ele diz aqui. Entretanto, mesmo a pequena centelha em tua mente é suficiente para iluminá-lo. Ou seja, iluminar nosso caminho. Não nos deixarmos em perdição sem salvação. Ou seja, essa luz sempre nos acompanha. Em outras palavras, Deus nunca nos abandona. E ele aqui fala, traze essa luz contigo sem medo e bravamente segura junto do fundamento do sistema do pensamento do ego. Pois o ego só se rende perante a luz, perante a verdade, perante a realidade. Se nós não aderimos ao pensamento egóico, o ego por si só deixa de existir. E o que é não aderir ao pensamento egóico? Não é aderir à culpa, à condenação, ao julgamento, ao medo, a críticas, a ver defeitos em tudo. E quando nós não aderimos a esse sistema de pensamento, o que vai transparecer é a luz daquilo que somos, é a verdade daquilo que somos. Pois nós não cedemos às tentações do ego, que é nos acusar, que é dizer que somos vítimas, pecadores, impuros, merecedores de castigo. E na luz do Espírito, que está na sua própria mente,
e que nunca te abandonou, dentro dessa luz, esses pensamentos não têm nenhum sentido. Pois sequer eles vão ter existência dentro disso. Você jamais se autoacusará e acusará o seu irmão. Não há mais necessidade de defesa da sua própria autoimagem, pois você não acredita naquilo que o ego te diz que você é. E dentro desta realidade daquilo que você é, toda a irrealidade, toda a fantasia daquilo que você não é, começa a ser dissolvida pela luz do Espírito em sua mente. A questão, ela é simples. É você ver a ilusão daquilo que você está vivendo, a insanidade daquilo que o ego te propõe. É você ver os resultados que você colhe em relação àquilo que você mantém em sua consciência, em seus pensamentos. E, ao não distrair com isso, ao não dar atenção a isso, e se manter firme nessa luz, na sua própria mente, você deixará de acreditar nas proposições do ego. Pois o que essa luz te traz, em primeira instância, vamos colocar assim, ela te permeia com uma paz. Pois você não se julga mais de maneira distorcida e nem aos seus irmãos. E dentro dessa paz, que é uma condição para que o amor floresça, nisso está lançada as bases para a realidade, que é da paz, do amor, da felicidade, do contentamento. E o que sustenta tudo isso é essa paz inabalável, que não é tocada por nenhuma condição que você venha acreditar nas sombras do ego, pelas sombras do ego. Todos aqueles pensamentos que passam na sua cabeça, que te diz, que sugere situações de medo, que te apontam situações de dificuldades, que te apontam situações em que você vê a imperfeição em tudo. Isso deixa de existir, não lá fora, e sim aqui dentro, dentro da sua mente. E se não existe dentro da sua mente, não há condição de existir no plano externo. Pois, como nós falamos no início, o ego projeta, a mente projeta, através dela cooptada pelo ego, que utiliza todo esse sistema, inclusive o sistema físico, para tornar isso, entre aspas,
a sua realidade. É uma questão de, vamos dizer assim, polarização. Por isso nós dizemos que não há conflito entre o ego e o espírito. Pois no momento em que você está polarizado naquilo que é real, não há nenhum conflito nisso. Dentro da realidade não existe conflito. E quando você está polarizado no sistema do ego, é só conflito, pois ele sempre está em conflito entre si. Esse é um dos resultados que nós colhemos em uma questão, em estar focado num sistema de pensamento que vai te trazer conflito, e é só conflito, e é só falta de paz, e num sistema que te trará somente paz. Pois não existe nada além da paz, do amor, da bem-aventurança. E aí, de certa forma, não existe essa dualidade, pois, na verdade, a ilusão é ilusão, ela não existe para a realidade. É nós que nós acostumamos a dizer em nossas fantasias, em nossos sonhos, que criamos toda essa situação, que não é uma coisa particular, que é uma coisa coletiva e humana. Pois a mente não é individual, embora pareça ser. E é aí que está nosso engano. Porque ela se autoprojeta em todos. Nas mesmas condições que nós temos que estar submetidos. Por exemplo, a condição de ter que nascer aqui, ter que morrer, que todos nós já sabemos. Pode variar um colorido especial para cada indivíduo, mas as condições são as mesmas para todos. Por isso que o sistema do ego, ele também é muito consistente. E uma vez mancomunado com ele, deixamos de ver a realidade daquilo que somos. Mas vamos continuar no último parágrafo dessa introdução. Meu irmão, tu és parte de Deus e parte de mim. Quando afinal tiveres olhado para o fundamento do ego, sem recuares assustado, terás também olhado para o nosso. É o que nós estávamos falando sobre esses dois sistemas de pensamento. Eu venho a ti, do nosso Pai, para oferecer-te tudo mais uma vez. Não recuses com o fim de manter escondida uma escura pedra angular, pois a sua proteção não vai salvar-te. Eu te dou a lâmpada e irei contigo. A lâmpada é a nossa própria mente, iluminada pelo espírito daquilo que somos em realidade. Tu não empreenderás sozinho essa jornada. Eu te conduzirei ao teu verdadeiro Pai. Quem tem necessidade de ti, assim como eu, não responderás ao chamado do amor com alegria? Então, nós não estamos sozinhos nesta jornada. Todos estão unidos entre si nesta jornada. Não há como nós salvarmos a nós mesmos sem que essa salvação não esteja estendida a todos, pois não há separação entre nós. E aquilo que
um toma consciência, todos vão tomar essa mesma consciência. É assim que o reino vai sendo formado. E nós vamos deixar de acreditar que estamos vivendo no inferno desta terra. É só uma questão de mudança de sistema de pensamentos. Por isso a gente sempre está dizendo o poder da mente, porque ela é propulsora da ilusão ou da realidade. Da ilusão, quando ela acredita que está separado da luz de Deus e cria isso daqui. E da realidade é que é nos facultado a questão do paraíso. O que quer dizer isso? De estar num estado de paz dentro da própria mente. Num estado de amorosidade, onde não existe nenhuma condição de desconfiança, de medo, de ataque, de defesa. Pois ali ela está na realidade daquilo que ela é. Na realidade do Pai que ela adotou para si. Que não pode fazer mal algum a nada e a ninguém. E não pode ser atacado. Você pode ser até atacado no corpo quando você se confunde com um corpo. Mas se conhecermos nossa real identidade, nossa real realidade, ela nunca pode ser atacada. Ela sempre foi aquilo que é imutável, que é eterno. E não está sujeita a nenhuma mudança, a nenhuma transformação. Não pode ser alcançada, pois ela está sempre presente. Nós é que viramos as costas para isso, acreditando no sistema de pensamento do ego, ou a mente que virou toda a sua atenção para a sua própria criação deste mundo, deste universo, de você e de todos nós, como projeção dela mesma. E como se desfaz isso? É o que nós estamos dizendo. Não dar atenção a isso. A própria mente vê a falsidade da sua própria criação. Como ela diz que isso daqui é verdade, você vai dizer, não, isso daqui não é verdade, isso daqui não é realidade. Como? Pelos resultados que você colhe. Você quer ficar colhendo dor, sofrimento, angústia, depressão, medo, guerra, falta de paz, conflito, o tempo todo? Chega uma hora que você diz, basta. Não é por aí. Embora tudo parece continuar da mesma forma que sempre foi. Não para você. A negação do falso, daquilo que é realmente falso, vai fazer que a realidade seja transparente para aquele que negou a falsidade.
A todos que me escutaram até esse presente instante, minha real gratidão. Até o nosso próximo vídeo, que estaremos entrando na seção 1, as dádivas da paternidade deste mesmo capítulo, Deus ou o ego. Até lá.